O Iagora começou, o Fábio, né, me procurou para me apresentar um projeto, né, da empresa relacionado a toda a história que tem do Grupo Zenit, e aí eu falei com ele que eu tinha um desejo e um sonho de construir um podcast, né, que era importante a gente ter um podcast voltado com, não só com entretenimento, mas com conversas importantes e ideias cabeças, né, e apresentando cases de sucesso, né, nas variadas posições, seja no ramo empresarial, seja no ramo político, em qualquer campo, né, Fábio? Isso aí. E nós lembramos uma coisa muito importante, que era as temáticas das rodas de conversa que nós fazíamos na época da revista Nuca e da revista Zenit, que são projetos, projetos tocados pelo Grupo Zenit. E nós lançamos em 2008 a primeira roda de conversa. Em junho de 2008. Né, que era sobre política, aqui com pessoas bem da época, pessoas destacadas do processo. O Hélio sempre fazendo aqui a mediação, né? O tempo fez, né? Foi muito bom, professor Hélio. Obrigado. E a partir daí as rodas se proliferaram. Muitas rodas de conversa foram feitas em muitos lugares, com muitas pessoas. E tinha uma característica muito interessante, que a roda de conversa, todo mundo era entrevistador e era entrevistado ao mesmo tempo. Então isso gerava uma produção de pensamento, acho que inigualável, né? Nós produzíamos aqui na nossa região e na cidade como um todo. E essa mesma essência nós vamos tentar trazer, nós vamos trazer para o Iagora, né? Que é justamente trabalhar com propriedade os conhecimentos, para que a gente saia do plano somente da opinião e perpasse pelos fatos, perpasse pela produção de conhecimento que vale a pena. E por que Iagora? Ágora era uma das seções da Zenit, aí já da revista Zenit, né? Que a revista que a gente lançou após a NU, a revista NU, depois a revista Zenit. E Ágora era uma coluna que trabalhava só política, né? Questão de política. Eu que escrevia. Isso, o Tomar era um dos que escrevia, eu também cheguei a fazer alguns textos lá. O Odmar Pérez também. E a Ágora, né, resumidamente, era os locais nas cidades gregas, né, as grandes praças das grandes cidades gregas do passado, né, da polis grega, aonde nós podemos dizer que está o embrião do nascimento de muita coisa que ficou para a cultura ocidental, ficou para sempre para a cultura ocidental, como a criação da filosofia, da ciência, diríamos da arte, né, da retórica, do direito, né? Tudo isso começa a partir da vivência que se tinha nas ágoras gregas. Então a gente está recuperando isso aí. E tem outro elemento também, que Serra um dia foi chamada de Atenas Capixaba. Então a gente também quer trabalhar um pouco essa questão, porque a gente entende que a cidade da Serra tem muito mais a oferecer, né? Já é uma cidade extremamente conhecida, uma das mais importantes do estado, mas o próprio capixaba e o próprio serrano não conhecem metade do que essa cidade tem de história e de valores. E o Iá é uma expressão capixaba, assim como o Uai é uma expressão mineira, o Iá é uma expressão capixaba. E aí juntou Iá com Ágora e Ágora. E as pessoas perguntam, e agora? E agora? Quando eles dizem o negócio, como assim, e agora? Como assim, e agora? E aí era impossível não pensar nesse projeto, né, Fábio, sem trazer o professor Hélio Marchiori, que é um excelente comunicador, que faz parte de toda essa história que nós estamos falando aqui, que é além de ser um ser humano fantástico, um excelente profissional, não tinha como não ter o professor Hélio com a gente nessa bancada aqui. Quero agradecer as palavras aí do Lindomar, do Fábio. Eu sou parceiro, né? A gente está junto aí, eu e o Fábio estamos juntos nos projetos que a gente traça para a Serra, para a comunicação da Serra, para a mídia, desde 2000, né? Lá do Informativo NU, passando depois pela revista NU, pela revista Zenit, Carta Serrana, estamos juntos. Eu sou jornalista, sou professor de matemática, jornalista e faço... Não, você não é professor de matemática, você é o hacker da matemática. Aproveitar e fazer o jabá, porque você é o hacker da matemática. Hacker da matemática, muito bem, estamos aí, hackeando a matemática do Enem. Cuidado com o Bolsonaro. Mas
você usa robô lá também para poder fazer? Não, nosso hacker é ao vivo e a cores. É negócio de robô não, é a gente mesmo. É o hacker do bem. É o hacker que ensina. Bem, isso aí. É o hacker do bem, o hacker que ensina. Exatamente. Hélio, eu queria que você comentasse um pouco, uma coisa que eu falei com o Lindomar, que a essência das rodas de conversa, que você participou de todas junto com a gente, né, que nós éramos os mediadores, eu, você muito mais, né, sempre era o cabeça, mas eu e o Joel Simões, o Lindomar, também a gente fez algumas mediações. Assim, a característica das rodas de conversa, ela tinha essa mesma energia, essa mesma descontração, né, que tem os podcasts atuais. Então, assim, a gente acha que, de alguma forma, fomos precursores desse processo aqui. Sem saber que estava fazendo. Sem saber que estava fazendo uma coisa que hoje estaria... E todo esse projeto, Fábio, da revista Nu, Zenit, Carta Serrana, tem um conceito para mim que é fundamental, que é o conceito de autonomia, de você falar em seu próprio nome. Então a gente fala da Serra vivendo na Serra. Então esse conceito para mim é fundamental. A gente não deixa ninguém falar pela gente, por nós, né? Nós somos da Serra e a gente fala. E é muito raro você ver projetos autônomos. E a gente está diante de um projeto muito autônomo. Serranos falando sobre a Serra. E agora, penso eu que o podcast Ágora não vai tratar só da Serra. Né? Mas a gente sempre parte do nosso lugar e todo mundo parte do seu lugar. E a gente partir da Serra, para nós todos, é um orgulho. Eu não sou serrano, sou paulista, nascido em São Paulo, mas eu vim para a Serra em 76, eu tinha 3 anos de idade, e é uma alegria, um orgulho muito grande da cidade aqui, e ter esses projetos de comunicação, de mídia, agora o podcast Ágora, ter esses projetos partindo daqui, né, quando a gente vê que Vitória é muito mais forte no campo da produção de conteúdo, no campo da mídia, de discutir ideias, né, de produzir coisas, e a gente está aqui juntos desde 2000, né, Fábio, produzindo conteúdo. Na verdade, em 97, né, com o ativismo cultural, a gente está desde 97. Perfeito. E o ativismo com a comunicação em 2000, isso aí. Então a gente tem tudo para dar certo. Eu acredito que o Ágora Podcast, a gente vai discutir muita coisa boa aqui e vai mostrar para o mundo a Atenas Capixaba, né? Mostrar para o mundo os nossos valores, tudo que a gente pode, a partir do nosso lugar, que a gente pode ensinar para o mundo e aprender com o mundo também, a partir do nosso lugar. Então, muito satisfeito, muito feliz de estar aí participando de mais um projetaço desse aí. O conceito da roda de conversa é um conceito que tem tudo a ver com a autonomia. A gente pegava atores, né, da cena política, do meio ambiente, da cena cultural, pegava atores, né, da cidade para falar sobre a história da cidade, atores que estão fazendo a história da cidade, e penso que a gente precisa e vai trazer isso também, essa ideia para o Ágora, que é trazer os atores que estão produzindo a história para falar com a gente aqui e levar para os nossos internautas um pouco dessa história a partir do nosso lugar e que a gente possa contribuir muito com as pessoas pelo mundo afora. Vão ter histórias extraordinárias que vão passar por aqui, que pessoas vão se identificar principalmente com essas histórias que a gente vai passar aqui. Na verdade, só se a própria Zenit e a Nu servir de pauta, a gente tem conteúdo aqui para mais 20 anos de trabalho. E como que a gente produziu coisa boa aqui, inclusive essa entrevista aí do Niemeyer, que a gente foi lá no Rio de Janeiro fazer, não, Fabinho? Conta aí. Conta essa história aí. O Niemeyer foi convidado na época pela administração a trabalhar um projeto de um centro cultural, né? Na verdade de um equipamento multicultural, um memorial, né? Na época foi chamado de Memorial Metropolitano. Memorial Metropolitano, e a partir desse momento, um dos netos dele esteve na Serra e nós o conhecemos e fizemos o convite, ele topou, né? Se sentiria lisonjeado, né, se a gente tivesse, né, se pudesse ir ao Rio e fazer essa entrevista com o Niemeyer. E foi assim, pelo que eu sei, a única entrevista, né, feita com o Niemeyer por uma equipe de imprensa capixaba. Não lembro de outra que tenha feito ninguém isso. Conseguiu. Né? Principalmente no Memorial Metropolitano, então ninguém. Ele já com mais de 100 anos, né? 103 anos, ele já tinha, 103 anos.
E uma peculiaridade, né? Ele não respondeu nenhuma das perguntas do Hélio, né? Porque ele que pautou a entrevista. Ele acabou pautando a entrevista. Pautou. E acho que o mais genial de tudo, gente, né, que aqueles que ainda não conheceram vão ter a oportunidade de conhecer, que a gente vai digitalizar esse material, é que ele termina a entrevista ele mesmo declamando uma poesia dele. Né? Então, assim, algo fantástico, né? Pouco tempo depois ele partiu, voltou para os planos espirituais, foi encontrar com o Juscelino lá, né? Foi. E foi assim, algo extraordinário. Embora a gente sempre tenha tido o foco do local para o universal, como vai ser também o Iágora, né? Nós vamos trabalhar as temáticas do nosso lar, né? Vamos dizer assim, social, que é a Serra, né? A partir daqui, porque tem muita coisa para se falar da nossa cidade, muita identidade para se reconstruir, construir, né? Que é um dos fatores primordiais do projeto, sempre foi essa coisa de reconstrução e construção de valores. A nossa terrinha é poca. Exatamente. Porque, do local para o global. Né, porque se não houver esse link de pertencimento com a sua região, com a sua história, né, embora nós não tenhamos esses valores hoje tão difundidos, mas eles continuam sendo importantes e sempre serão, né, porque a identidade é tudo para nós. Ninguém flutua sem identidade, desde a sua individualidade até a sua coletividade cultural. Mas dessa vez a gente vai trazer essa essência, né, que nós temos do trabalho da Serra para o resto do estado e do Brasil e quem sabe aí E foi engraçado que quando a gente tinha para fazer essa viagem, eu lembro assim, aí eu ajudei no processo de captação de recursos para a gente poder ir para o Rio. E a gente não tinha local para ficar no Rio de Janeiro. Verdade. Né? E aí eu pedi um amigo meu, que é o Ednardo, que mora lá até hoje no Rio de Janeiro, ele é servidor efetivo da Petrobras, e pedi ele para que a gente pudesse ficar hospedado na casa dele. E aí a gente acabou atrasando na viagem, pedindo questão de combustível, se ia dar, não ia dar, pedindo ajuda aos amigos. Aí chegou uma parte da ajuda, outra parte só veio no meio da estrada, não sabia se tinha dinheiro para poder voltar. A gente tinha dinheiro de gasolina para chegar até a metade, mas não tinha para ir até o final para depois voltar. E aí no dia da viagem eu não estava conseguindo falar com ele. E eu não tinha a chave da casa, eu tinha só um endereço e tinha que chegar lá e naquele desespero. Não existia WhatsApp naquela época. Tinha nem uma ponte para ficar embaixo lá, não tinha. Conhecia, né? E foi tão maravilhosa a viagem que quando a gente estava já chegando, né? 2011, né? 2011, abril de 2011. E quando a gente estava chegando na ponte de Niterói, eu consegui falar com ele. Ele falou assim: Lomar, isso já era muito tarde já. Ele falou assim: eu acabei dormindo mais cedo porque eu vou acordar muito cedo, porque onde eu trabalho na Petrobras é longe. Então eu estou em casa, mas eu vou deixar a porta encostada, já deixei avisado lá embaixo na portaria, vocês podem subir. E a gente não conseguiu encontrar com ele, porque nós chegamos muito tarde, não acordamos ele saiu muito cedo, nós fomos para a entrevista, depois da entrevista a gente veio embora. Então a gente ficou hospedado na casa dele, as pessoas que foram, você nem conhece, nem sabe. Se ele passar aqui do seu lado, fala assim: quem é você, irmão? E ele vai poder dizer assim: você já dormiu na sala da minha casa. Aí, gente, olha só, eu sei que a gente está um pouquinho longo já o nosso bate-papo aqui, a intenção não era fazer algo tão grande, mas não podemos deixar de falar da Madalena, né? Madalena. A Madalena está aqui. Edson Reis levou não? Não. Vontade não faltou. Ele levou. Ele levou a Madalena. Ele levou a Madalena. Chegou leve, ele levou aqui, ó. Vai lá. A Madalena não foi aí. Não, tá bom. Não, e tem a Capaz também, né? Você esqueceu de falar da Capaz. Olha que ator bonito nessa Capaz, professor Hélio. Eu vi de costa. De costa é bonitão. Gente, depois a gente fala da Madalena, porque o nosso prezado Edson Reis, nosso fotógrafo. Não leve, levou. Essa edição também foi muito bacana, porque a gente fez uma capa aqui. Se a gente tivesse num grande centro aí da região sudeste, não teria ganhado um prêmio, né? Que é uma panela de barro com todos os elementos da cultura capixaba dentro, né? Muito legal. De quem é a ideia da capa? Essa já foi minha. Foi minha. E depois tem um retorno com o Niemeyer também nessa edição aqui, que é quando, né, o Wilson, né? Como é que é o nome do nosso amigo, rapaz? Deixa eu achar aqui. São 20 anos, né, gente? Tem história que tem que dar uma segurada. Verdade. 20 anos de história. 20 anos de trajetória. O Wilson Coelho, ele teve a oportunidade de também visitar o Niemeyer logo depois que nós estivemos no Rio.
E ele levou a edição pro próprio Niemeyer, né? Ah, que legal. Niemeyer segurando Niemeyer. Niemeyer segurando ele mesmo. Legal. Aqui tá o Wilson Coelho e tá o Fernando Arrabal, né? Agora, tem uma parte dessa história do Memorial Metropolitano que vai ser importante a gente trazer ela aqui para o podcast. Porque eu recebi uma informação, que eu vou procurar saber se ela é verdadeira ou não, que parece que o município nunca pagou pelo projeto Memorial Metropolitano. Tem noção? Essa informação eu não sabia. Não, por isso que eu preciso comprová-la primeiro, mas acho que é extremamente importante de fazer a pesquisa, porque você não pode jogar, principalmente agora nesse momento de fake news, você não pode difundir uma ideia, algo sem que você realmente faça uma comprovação. Então foi uma coisa que eu fiquei sabendo e a gente vai procurar saber. Eu acho que é extremamente importante trazer esse assunto aqui. Se a câmera está pegando aqui, mas esse era o desenho do memorial do projeto do Niemeyer, que teria, na minha opinião, teria modificado todo o conceito de turismo na nossa cidade, né? Verdade. Porque na época o neto do Niemeyer disse que na Espanha estavam construindo meu Deus do céu, Memorial também? Não sei se é memorial. Enfim, estava construindo uma obra do Niemeyer lá que estava na Sapata ainda, estava na fundação, já tinha 2.500 visitas por final de semana. O pessoal ia visitar lá a Sapata da obra do Niemeyer, mais de 2.000 pessoas. Imagine... A sede administrativa de Minas Gerais passa por isso até hoje, que é um projeto do Niemeyer, por mais que está tendo N problemas lá de infraestrutura, etc., né, que não tem nada a ver com o projeto, e sim na execução do projeto. E muitas pessoas vão lá para visitar porque sabem que é do Niemeyer. Nós teríamos, com certeza, ocasionado um divisor de águas aqui em termos de visitação turística na cidade, se essa obra tivesse sido concluída. Show. Vamos fazer uma apresentação da gente. Isso, eu quero saber quem são vocês, eu quero que vocês me falem um pouquinho de cada um aí. Pode começar, Lindomar, fica à vontade. Eu começo? Mais velho. Estou tranquilo. Vamos mais. Então vai lá. Tranquilidade. Vamos lá. Bom, eu sou jornalista, professor de matemática, pedagogo, né? Mestre em educação pela UFES. Trabalhei desde 92 dando aula de matemática, basicamente aqui no centro da Serra, né? Dei aula praticamente em todas as escolas aqui do centro. Depois fiz jornalismo, fiz um concurso para a Universidade Federal do Espírito Santo para jornalista e há 10 anos, esse ano completo 10 anos de UFES atuando como jornalista. Nesse período, mesmo antes de ser jornalista, acompanho o Fábio aí nesses nossos projetos de jornalismo, de comunicação aí, né? Nessa atividade, nessa atuação cultural aqui na Serra. Depois de jornalista, fortalecemos mais ainda o nosso vínculo, os nossos laços. Uma coisa importante aí. O que eu estou esquecendo? A Rádio Universitária. Ah, verdade. Nesses 10 anos de UFES, eu tenho uma atuação lá na Rádio Universitária, né? A UFES tem 7 grandes canais de comunicação, um deles a Rádio Universitária, e eu fui convidado para produzir o radiojornalismo da Rádio Universitária 104.7 FM, e estou lá fazendo esse trabalho, e vai casar muito bem esse trabalho que eu faço na rádio com um podcast, né, de ciência, de divulgação científica, com o trabalho que a gente vai fazer aqui, né, no Iagora Podcast. Uma ponte com a universidade, você vai proporcionar para a gente uma ponte com a universidade. E pai do Heitor. E o pai do Heitor. Que é flamenguista. Tem 9 aninhos, também fã do Homem-Aranha, bota uma fantasia do Homem-Aranha lá. E é outro elemento que eu acho que a gente tem que promover aqui nesse Ágora Podcast, a gente trazer um bom humor para o podcast. Né? O bom sempre humor marcou a gente, né? Sempre marcou a gente, eu acho que foi uma característica desses projetos aí, a gente trabalhar com muito bom humor. Leveza, né? Leveza. Isso você me fez lembrar, antes da minha apresentação, quando a gente fala do bom humor, e a gente sempre fez isso, tem que lembrar dos outros que participaram do projeto, que vão participar também de novo agora com a gente, que é o nosso conselho editorial, que é composto por um timaço, né, de pessoas que a gente pode citar aqui o Edson Reis, que nós falamos há pouco. Que estava aqui, né? Estava aqui até agora. Fazendo as fotos. Esse Edinho é um dos maiores fotógrafos que nós temos no Espírito Santo, em termos maiores. Tanto para cima quanto, né, no talento. E tem o maior acervo de fotografia da cidade da Serra, de folclore, de natureza, de cultura, né? Cara extraordinário, né? Amante do esporte, defensor do meio ambiente, é um cara fora de série. Temos o Michel Dalcol, que hoje é doutor em História, né? O Michel
tinha colunas dentro do projeto, hoje ele é doutor, também trabalha para a SEDU, né, do governo, né? Na área educacional. Na área educacional tem um importante cargo lá no governo. E Joelso Simões, que na minha opinião é um dos maiores biólogos que nós temos aqui também, né, no estado, né? O Joelso chegou até presidir, né, o Conselho de Biologia aqui. E um cara espetacular, entende muito de microbiologia, né? Foi muito importante nesse processo da pandemia, porque é biólogo do município, né? Hoje responsável pelo laboratório da cidade, que faz um trabalho formidável lá no laboratório da nossa cidade. Tem o Thiago Dalcol, que é jornalista, né? Formado pela UFES e hoje gerente da Caixa Econômica, né? O Thiago não está fazendo jornalismo assim profissionalmente, mas continua contribuindo. Hoje ele mexe só com dinheiro. E que a gente vai ensinar para as pessoas como é que era no passado uma ligação da Alcol. Não agora. Depois nós vamos explicar. Cobra aí o que é uma ligação da Alcol. Sonísio. Tem o Sonísio Pimentel, que assim, a gente está falando aqui, está enchendo a bola da galera, mas não é não, gente. Vocês vão conhecer o trabalho. O Sonísio é um dos maiores artistas plásticos que eu conheço, né? Que eu já conheci na minha vida. Cara, espetacular. Na pintura, no artesanato, na criação de mosaicos. Aqui tem Sonísio, né? O Sonísio está aqui no estúdio, porque esse estúdio foi, né, pensado pelo Sonísio, né? O formato da mesa, a questão da grama aqui na parede, tudo, né? E a gente queria uma outra coisa. Ele chegou aqui com 27 segundos. Matou. Brum! Matou a charada. Parece quando pega essa assim, é uma coisa... É formidável o nível da capacidade cognitiva de arte que o Sonísio tem. Na velocidade que o cérebro dele consegue alcançar e fazer uma coisa tão extraordinária em um curto espaço de tempo. Meu amigo de infância. Incrível. Além de ser um desenhista fora do sério, né? Porque, né, ilustrou muitas revistas, né? Muitos desenhos. A Ágora mesmo foi ilustrada por ele várias vezes. A Sofia, que era uma coluna de filosofia, né, que eu escrevia. E esse aqui é um dos desenhos do Sonísio aqui sobre de Festa da Serra. Então, genial. E tá entrando o Cláudio Mendonça, que é um fera também, participou também do projeto com a gente, sociólogo, né? Especialista em segurança pública. E temos a Silvia Gonçalves, que é uma jornalista serrana também, que atuou muito no Rio, agora tem uns 4 anos para cá ela está no estado de novo, é professora da rede pública, e a Silvia é doutora também em jornalismo, e escreve para várias revistas de âmbito nacional, né? É uma grande profissional também. Então, nosso time é um time legal, né? E fecha a gente no conselho editorial. Ele também faz parte do conselho editorial. Quanto a mim, é difícil você pode ficar apresentando a gente mesmo, mas vamos tentar, né? Eu queria primeiro também dizer da inteligência desses 2 caras que estão aqui com a gente, porque são 2 mentes também excepcionais, né? Além de talentosos. E eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou jornalista também, mas um jornalista, né, autodidata que se formou através desse trabalho aqui, né? Reconhecido pelo Ministério do Trabalho, eu tenho credencial e tudo, mas foi aqui que eu aprendi a ser jornalista, foi com as revistas. Pai do João, do Thales e da Cecília, e mais o que? Músico também, sou músico, filho de Teodorico Boa Morte, que é um artista popular e músico também. Vai fazer parte dessa bancada aqui. Vai fazer parte. Com certeza, cordelista de primeira mão. Isso. Tem como. Também gosto de escrever, além dos textos que a gente publicou, muitos textos que a gente publicou na linha de filosofia, de história, de pesquisa aqui na Zende. Eu também tenho uns livrinhos aí sendo preparados, poesia e prosa, né? Show, Fábio. Umas crônicas e... Espetacular. É isso, a gente é meio de tudo um pouco. Né? E para os internautas que já consumiu muita Zende, o Informativo Undu, eu apresento para vocês nosso Vinícius Bonfim. Ele sempre faz essa história. Essa eu não conheço. Não, que é boa morte. Mas é fácil de explicar. Explica isso aí. Nós sempre trabalhando, a gente nunca sobreviveu desse trabalho. Espera agora isso com a ajuda de vocês, a gente sobreviveu desse trabalho. Então a gente sempre foi muito apaixonado pelo que fazia, mas a gente não ganhava dinheiro com isso. Então, algumas edições a gente fazia muito apertado, era difícil reunir todo mundo, era difícil, né? Então, quando ficava faltando pauta, eu tinha que fazer um monte de texto, aí tinha um... Para não ficar aquele monte de texto, Fábio, eu criei o Vinícius Bonfim. Aí ele criou o Vinícius Bonfim. Eu criei
um pseudônimo feminino. Teve, a gente vai lembrar. A gente acabava, tinha que fazer. Estilo Chico Buarque. Juninho da Adelaide, se eu não me engano, é o codinome do Chico Buarque. Você vê quando a pessoa é artista, nasce num berço artístico, tem essas capacidades, que também de pensar rápido. Fábio Boamonte é o nosso âncora, né? É o cara nós que. Três somos, não, o Fábio Boamonte é o cérebro por trás de todo esse projeto, né? Verdade. O Fábio é o âncora, é o cara que nos leva, é o sol da qual a gente gravita e faz milagres. Faz milagres. Redondinho eu tô, mas só. Vai lá, não sei agora. Bom, eu sou o mais jovem, o mais tímido. O Mar Gomes, não sei como é que ele conseguiu sentar ali de tanta timidez. Eu tenho 2 graduações, eu sou formado em administração de empresas e concluí recentemente o curso de Direito. Já consegui passar também na temerosa prova da ordem. Espera um pouquinho. Essa história é muito longa, então não posso esquecer de uma figura chave desse processo, que é o Maurilene de Paulo Cruz. Né? O Mauri também compunha, às vezes, o Conselho Eleitoral, mas o Mauri era o revisor da revista, também escrevia para a revista, e mais uma pessoa fantástica. Não conheço ninguém que entende de língua portuguesa como o Mauri. O Mauri também esteve por trás de grandes projetos aí. Foi jornalista da Tribuna, da Gazeta, ajudou o Gererão no início do Tempo Novo, né? Então o Mauri também, assim, tem um DNA dele aqui em tudo. Verdade. É uma pessoa que a gente ama muito. Vai estar com a gente aqui também. Ser humano fantástico, Mauri. Me veio uma excelente lembrança, assim. Depois de muitos recortes que a gente teve aqui. Então, como eu estava dizendo, tenho 2 graduações, administração e direito. Né, já finalizei uma pós-graduação em Direito Administrativo, já estou fazendo outras 2 pós, uma em Direito Eleitoral e outra em Direito Constitucional. Né, são 2 ramos também que eu gosto muito, né, que é a parte política e a parte constitucional. Sou pai da Ana Isis, de 3 anos e 10 meses, sou pai agora também da Isabela Andrade, de 10 anos, marido da Liliane, são meus portos seguros, sempre quando eu preciso acalmar minha mente, que vive em ebulições de muitas coisas que fazem ao mesmo tempo, é ali que eu consigo sentar, estar junto, assistir um filme, conversar, ir na praia, tomar um sorvete, bater um papo, conversar. Né? E família realmente é a base de tudo, e sou filho de Madalena Santana, então eu tenho essa... E eu sou filho de Ana Maria Miranda, não posso esquecer, professora que mamãe deu aula, acho que para todas as pessoas da Serra. Foi aluno dela. Grande professora, minha mãe é... Assim, das últimas moicanas, vamos dizer assim, daquele período onde se ensinava de verdade. De verdade. E eu tenho, assim, a grande satisfação de trabalhar na administração pública há 20 anos. Né? Passei nos 3 níveis de poder legislativo, trabalhei na Câmara da Serra, Assembleia Legislativa, trabalhei na Câmara Federal e no Poder Executivo Municipal e Estadual. Então, eu acumulei uma experiência nesse ramo político e administrativo bem grande, bem vasto. Assim. Tenho muito orgulho tudo aquilo que eu faço, e hoje tenho a grata satisfação de presidir o Departamento de Imprensa Oficial, que é um órgão que tem 132 anos de história. Então, assim, é um orgulho muito grande poder fazer parte dessa história de, como o Fábio, né, mesmo coloca, que é exatamente onde nasceu a transparência, né, Fábio? Isso aí. No Brasil, é exatamente lá na imprensa oficial. Então, o segundo do Brasil. Segundo do Brasil. Então, assim, é um orgulho muito grande poder estar aqui dividindo com amigos, né, pessoas que eu tenho uma admiração de verdade, que tanto as pessoas que estão lá no Conselho Editorial quanto nós que estamos aqui, né, e agradecer a Sara que está ali no comando ali, total e absoluto, né, que é uma grande parceira que vai estar aqui junto com a gente. Vocês podem não estar vendo agora a Sara, mas tudo que vocês visualizarem e verem tem a digital e a DNA da Sara. Então, Sara, obrigado. Foi minha aluna. Foi sua aluna. Na escola Cláudio. E eu fiquei sabendo que ela ficou sem dormir 3 dias porque sabia que a gente ia encontrar hoje. Eu fiquei emocionado. Essa parte eu sei que ela vai cortar, mas não, a gente resgatar ela, a gente pegou. Vou cortar. Quem fica emocionado sou eu. Olha que é isso, né? Isso. Agora é o seguinte, galera, dia 20 de outubro, né? Agora no mês de outubro, nós vamos estar começando com os episódios do Iágora. A gente já pede que vocês visitem o canal, passem a seguir, né? Clicar no sininho lá para ir recebendo as notificações, porque a gente está muito otimista que esse trabalho vai ser um trabalho muito bacana, muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado, e a gente
também acredita que a gente vai conseguir colocar o DNA do Espírito Santo para fora do Espírito Santo, né, de uma forma diferente, né? Para que esse negócio de que a gente é algo entre Rio e Bahia, porque não, a gente é um dos estados, acho que com uma essência de Brasil profundamente arraigada e desconhecida ainda do restante do país. Tem um jornalista que na CBN disse uma vez, que isso ficou gravado, que ele falou assim, quem dera que o Brasil tivesse sido mais Espírito Santo do que mais Rio de Janeiro. O Brasil hoje seria outro. Se não me falha a memória, é do Teco Medina, mas eu vou confirmar, mas é um dos 3 lá que trabalha junto lá com o pessoal da CBN, ele falou isso. Sim. Quem dera que nós fomos mais Espírito Santo do que Rio de Janeiro. Isso, o capixaba é tímido, né? Um pouquinho mais tímido, mas está na hora igual nós 3, assim. De ficar sem vergonha. Eu não sou capixaba, eu sou paulista, né? Não, você imagina, não, você imagina, ele é paulista, não, olha só. Chegou aqui ele com 3 anos, você veio nem falar. Não, você imagina. Nasceu em São Paulo, com 3 anos veio pra cá. Você imagina se ele tivesse nascido aqui no Centro Social da Serra. Nossa Senhora! Tava disputando com o Mauro ali. Seria uma alegria. O Mauro. É o personagem da cidade. Seria uma alegria. Tem mais. Ele não só é tão serrano que ele faz parte do grupo de zap da turma aqui da praça. Que a gente não faz parte, mas ele faz parte. Verdade. Não é alegria e orgulho. Ele faz parte. Mas tá aqui. E o Mas não posso falar que sou capixaba, infelizmente, né? Mas você não tem um título de cidadão espírito santense? Não. Então você não tinha. Porque eu assumo esse compromisso aqui e eu vou ajudar a conceder um título de cidadão espírito santense. Não, como diz o Fábio, professor, não é necessário, né? Tantos anos de janela já estão credenciados. Não, mas existe uma formalidade constitucional. Você está falando um constitucionalista aqui que pode te afirmar que isso tem validade jurídica, um título de cidadão espírito santense. E serrano também, né? Pegar na Câmara e no Estado. Então você não tem um título de cidadão serrano também, não? Também não, mas como diz o Fábio, tem as credenciais. O serrano não posso garantir não, mas do Espírito Santo eu posso garantir. 46 anos de Espírito Santo de Serra, alegria. É mais serrano do que muito serrano. Então é isso, gente. Só para fechar, ó, dia 20 de outubro, agora em meados de outubro, o lançamento do primeiro programa com 3 super poderosas, né? 3 super poderosas. Paola Binou, Fabiana do Churrasquinho e Letícia Salvador, que são grandes revelações do empreendedorismo local. Né? Hoje com mais de 331 mil seguidores em suas redes sociais, né? Transformaram a visão da região da Serra Sede, do distrito Serra Sede, como um distrito distante, meio roça, meio não sei o que. Não, aqui tem empreendedores de sucesso que traz gente do Brasil todo para cá. De visão empreendedora, que é todas essas 3 mulheres são realmente o ponto fora da curva. E vale a pena ouvir o que essas meninas têm para dizer, um ensinamento, vai ser uma lição aí de empreendedorismo e de internet, aí, rede social, de como impulsionar o seu negócio. E se as pessoas já começar a pesquisar elas lá nas redes sociais, é muito importante já colocar o link das redes sociais delas, vale super a pena dar. Só tem um problema, né? Elas são muito feias, né? Elas são muito feias. Vocês não vão gostar muito. Mas vai ter imagem, né? Vai ter vídeo, né? Então o pessoal vai poder conferir. Mas cada um tira. Aí eu já deixo a dica. Aos nossos internautas que estão apenas ouvindo, vale a pena ver. Muito bem, isso aí, Lindomar. Sucesso aí, ó. Viagra Podcast. Tamo junto, hein? Grande abraço, valeu. Tamo junto. Ficou massa, já gostei.